Daqui a pouco a gente vai conversar com o Dr. Eduardo Leite. Se você quiser comentar qualquer um dos assuntos que nós vamos abordar no programa de hoje, fique à vontade de mandar o seu e-mail pra gente no revistadacidade@tvgazeta.com.br. Bom dia, Dr. Eduardo. Ele que já está ali, ó, sentadinho esperando a gente. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Daqui a pouco a gente vai conversar. Vamos começar falando a respeito do desabamento, mas tem muito assunto no programa de hoje, né? Então, fique ligado, até daqui a pouco. Vamos conversar com o Dr. Eduardo agora, porque ele já está aqui me esperando. Peguei você de surpresa aquela hora. Está tão concentrado aqui nos assuntos. Tudo bem? Bom dia. Tem que estar concentrado, né? Tá, né? Porque tem muito assunto importante hoje, né? Nós vivemos num país de extrema complexidade, né? E qualquer informação que você passa que ela não tem a sua precisão, eu acho que isso compromete a informação. Por essa razão a gente está sempre compenetrado aqui e tentando passar o máximo de informações e sobretudo com clareza, né? Com objetividade. Claro, com certeza. Não, e tanta coisa acontecendo e a gente não consegue nem entender um assunto direito, na sequência já vem outro e se a gente não está bem informado, né? Pelo amor de Deus, né, doutor Eduardo? Eu diria que a informação é tudo, né? É tudo. Quem não tem, obviamente, não vai poder passar absolutamente nada. É verdade, né? E com não precisão, sobretudo, né? Bom, vamos falar então primeiro desse desabamento que aconteceu, mais um desabamento. É claro que qualquer causa que a gente falar aqui a respeito desse desabamento é mera especulação ainda, porque tá muito cedo, né? Tá tudo muito inicial para a gente falar de qualquer coisa. Mas, de qualquer forma, pelo menos a parte legal, que seria o alvará para construção, com a prefeitura, parece que isso está tudo ok, né? Inicialmente, a gente não teria essa parte, pelo menos, para falar, né, doutor Eduardo? Olha, eu diria que qualquer desabamento que ocorra dentro das mesmas características desse prédio que estava sendo construído, né, com 30 apartamentos, enfim, uma planta que não era uma planta grande, era uma planta relativamente pequena, perto de muitas construções, tinha 3.000 e poucos metros quadrados. Todo e qualquer desabamento, para mim, ele poderia ter sido evitado. Poderia ser evitado e já está predeterminado. Por quê? Porque, na verdade, alguém errou. Né? Ou seja, o erro não está no papel. O papel aceita tudo. O fato de você ir lá apresentar um projeto para a prefeitura e a prefeitura bater um carimbo aprovado e você ter um alvará, isso é a primeira fase de um procedimento. Só que você depois tem o início, você tem o meio, que é justamente a construção, e durante a construção você tem que tomar vários cuidados. Dentre eles, o material empregado, né, a fiscalização constante, diária, de um engenheiro. Você tem o problema de estrutural. Cuidado com a terraplanagem, e todo mundo, o terreno seguro. E todo mundo acha o seguinte, um engenheiro, sim, hoje é como a advocacia, é como qualquer outra profissão, é como ser médico. Cada área tem um profissional específico. Você tem um engenheiro, um engenheiro de fundação, você tem um engenheiro estrutural, você tem um engenheiro de acabamento. Então o que acontece? Por uma questão de economia, e esse é um grande problema nesse país, ou seja, as construções são caras, os apartamentos são caros, mas o que é empregado para manter a questão do material e, sobretudo, a questão da segurança, isso é deixado de lado. Né? Isso é deixado de lado. Se você vê no Rio de Janeiro, vira e mexe, nós estamos com um problema também de desabamento, aqui em São Paulo. Né? Ou seja, no centro do Rio que aconteceu. Você sabe que São Paulo constrói um prédio por dia. São 365 prédios que são entregues por ano. É muita coisa. Agora, o que acontece? Nós não temos uma fiscalização. E, além de tudo, você tem profissionais, que aí nesse caso são os engenheiros, que falta responsabilidade, falta punição, falta... Se você eventualmente, se isso acontece em qualquer outro país sério, o profissional é preso. Não acontece nunca mais. E aqui é tudo aquela coisa, homicídio culposo, por imperícia, negligência ou qualquer outra coisa nesse sentido. A pena se transforma em cesta básica. Então, eu acho que nós estamos num país que não há punição, não há responsabilidade. Não há exemplo, Não há né? exemplo. Agora, você imagina, depois você tem uma outra fase. A segunda fase é essa, ou seja, construção, fiscalização, verificação constante. E aí você tem a terceira fase, que é justamente o habite-se. E aí você tem o habite-se, que na verdade as prefeituras, aquelas pessoas que vão lá e batem o carimbo, dizendo, tá tudo ok, né? Aí você tem diante dos corruptos que facilitam para as
construtoras para poder viabilizar o habite-se. Agora, você imagina se você tivesse esse prédio já construído, acabado, né, e com as pessoas, as 30 famílias morando dentro de um prédio desse. Então, é o que você falou agora há pouco, ou seja, se nós moramos do lado de uma construção, nós ficamos temerosos com isso, porque você não sabe em que condições está. Por isso que é importante, tem que fazer denúncia. A denúncia ela tem que ser permanente, ela tem que ser constante, mesmo que não se constate nada. É o que eu sempre digo, o excesso de zelo não custa para ninguém. Mais, é verdade. É óbvio que não. Hoje você vê que eles levantam esses guindastes, essas estruturas, né, imensas, sem o menor cuidado, Aí nós temos o quê? Aí nós temos fatalidades, aí nós temos, na verdade, mortes, mas tem responsabilidade por trás de tudo isso. Esse caso aí uma coisa é você fazer uma reforma, ter o escoramento, aquela coisa toda que você tem que ter o mesmo cuidado. Outra coisa é você construir um prédio. Construir, você começa lá de baixo, começa do terreno, começa a levantar a parte toda estrutural, né? Ou seja, terraplenagem, como você mesmo disse, ou seja, toda a fundação, tudo isso tem que estar em ordem. Claro. Porque se não tiver, não tem jeito, vai desabar e vai cair mesmo. Só para a gente encerrar e entender melhor esse assunto, como é que funciona essa parte burocrática com relação a um alvará para uma construção como essa? A construtora vai lá, pede o alvará, consegue o carimbo, como você falou, e depois a prefeitura não tem mais nenhum tipo de responsabilidade com relação a uma fiscalização para ver como é que a obra anda. É assim, tipo, ó, agora é com você, vai lá e faz. É assim que funciona? Na verdade, tem. A prefeitura tem que fiscalizar a obra, obviamente, entendeu? Mas mais do que a prefeitura fiscalizar a obra, você tem os profissionais que assinam uma responsabilidade sobre a obra que está sendo construída, entendeu? Sobretudo a questão do material. Quem é que vai cuidar do material? É o engenheiro. Se o engenheiro chegar lá e constata, naquele momento, de que o material empregado não está sendo o ideal, o adequado, o que ele tem que fazer? Ele tem que falar, esse material eu não vou colocar. Claro. Ou seja, agora, o que acontece? As obras são deixadas na mão de quem? Ou empreiteiros, ou elas são deixadas na mão de peões, ou seja, o pessoal da área de construção, né? O pessoal que, na verdade, se você falar, olha, faz isso, ele vai fazer, ele não está preocupado com a segurança. Não pense você que os operários estão preocupados com a segurança, eles não estão preocupados com a segurança. Muitas vezes por não saber, né? Não saber, não tem noção do que pode acontecer. Não é responsabilidade dele, ou seja, não estudou para isso, ele tem que ser orientado, ele tem que ser fiscalizado o que é que ele está fazendo. Então, tudo isso é dimensionado. Então, por isso que eu digo, quando há esses desabamentos, para mim já está pré-determinado que ele vai desabar. Claro, se não vai ser hoje, ele vai ser amanhã ou depois. Mas que vai desabar, vai. Por quê? Porque, na verdade, não atende os requisitos básicos de segurança. E não segurança durante a obra, mas, sobretudo, segurança da obra. Entendeu? Ou seja, então é isso. Bom, aí você tem... Na verdade, dos males, um pouco menor, a gente pode dizer assim, no caso desse prédio. E tem um detalhe, você tem a corrupção praticada no alvará, você tem a corrupção praticada durante a obra, você tem a corrupção praticada no habite-se, para poder obter o habite-se. Então você tem aqui o quê? Uma fraude total. É verdade. Né? Um processo fraudulento que se faz. E aí morre gente. Bom, e como eu estava dizendo, nesse caso ainda não está confirmada a morte, né, do funcionário que provavelmente estava no local no momento do desabamento. A gente vai trazer mais informações ao longo do Revista de hoje, de amanhã também. Mas dos males um pouco menor, né? Afinal de contas, como a gente já comentou aqui, poderiam estar lá as 30 famílias caso esse prédio fosse finalizado, ocupado, e aí a tragédia seria de um tamanho desproporcional. Vamos fazer o seguinte, a gente, como você já comentou, né, a questão aí do guindaste, das estruturas, o nosso próximo assunto é justamente o Itaquerão, um acidente. Eu vou dar um recadinho e volto já, tá bom? Já, então, até já. Muita coisa pra gente conversar no programa de hoje. O doutor Eduardo tá cheio de informação para passar pra gente, mas tô voltando agora para conversar com o doutor Eduardo a respeito do desastre lá no Itaquerão, que infelizmente vitimou 2 pessoas, 2 operários que estavam lá. Os trabalhos já foram retomados, né, doutor Eduardo? Em 3 alas, menos na ala leste, que foi onde aconteceu o acidente, né? O que foi liberado, ou seja, só a parte que não tinha nenhum problema, né? Pelo menos aparentemente não se detectou nenhum problema. Não comprometeu nenhuma. Agora, o problema é que está interditado em função da perícia que deverá ser feita. E essa perícia, ela vai detectar
o que aconteceu, se houve falha humana, provavelmente a falha foi humana, por quê? Porque na verdade foi o guindaste, né? Porque as pessoas acham que foi parte do estádio que desabou, não, na verdade foi o guindaste que caiu, que é o que nós estávamos falando agora, a questão de segurança, segurança dos operários, porque são 1.000 e poucos operários que trabalham naquela região. É muito estranho que a gente chegou a comentar aqui entre eu e o Laerte, que foram colocadas 37 estruturas exatamente iguais àquela anteriormente. Na última, na 38ª, acontece uma imperícia ou acontece algum problema ali que acontece aí, essa fatalidade. É muito estranho, né? Porque assim, o peso daquela estrutura estava dentro da capacidade do guindaste, né? O problema ali é o seguinte, na medida que eles foram colocando as estruturas metálicas, né, porque são aquelas estruturas laterais, há a movimentação do guindaste, né? Ou seja, então se você tem um problema de terreno, ou seja, se ele não está bem calçado, e foi exatamente isso que deve, o laudo deve dizer exatamente isso, ou seja, a falta de verificação se o guindaste estava preparado para poder levantar aquela estrutura de não sei quantas toneladas. Você acha que depois de 37 estruturas, na 38ª, eles estavam com excesso de confiança, de repente? O final, é bem aquela questão quando você está viajando... O acidente acontece quando você está chegando. Curva. Exatamente. Na última curva. Mas isso é comprovado. A grande maioria dos acidentes acontece quando a gente está chegando, está próximo da cidade. A ansiedade, né? A ansiedade de você ver a coisa concluída e de repente esquece de algum detalhe. E ali é um guindaste que ele fica solto, é um guindaste que na verdade ele trabalha com balanço. Se o balanço não foi bem feito, é óbvio, né? É diferente de um guindaste de prédio, que ele vai sendo amarrado, o guindaste vai sendo levantado e amarrado no prédio, na medida que ele vai sendo erguido. Esse não, é um guindaste que ficava solto, porque ele não tinha onde ser amarrado. Então é um guindaste que tinha que tomar assim, a precaução tinha que ser absoluta, né? Então, isso provavelmente deve ter sido um problema de falta de calçar corretamente, erro de cálculo, ou o próprio terreno, né? Ter cedido parte do terreno, porque o guindaste ele foi tombando e nesse momento quem estava comandando, né, o piloto da máquina, ele saiu imediatamente, porque isso também seria outra vítima, claro, né? Além dos dois que morreram, seria também outra vítima. Tanto é que ele vai ser ouvido amanhã para explicar o que aconteceu. Talvez no depoimento dele ele dê algum subsídio, algum detalhe, porque a pessoa que trabalha com a máquina conhece a máquina, né? E ele estava levantando uma estrutura extremamente pesada. Então, obviamente, o depoimento dele está marcado para quinta-feira, que ele foi encontrado, porque até então ele tinha desaparecido. Ele ficou assustado, ele mesmo disse que ficou assustado. Da repercussão, né? E aí, na quinta, a polícia vai ouvi-lo para saber se ele pode dar algum subsídio com relação a instalação da máquina naquele local. Eu ia te perguntar isso justamente agora. Está demorando um pouco para eles ouvirem uma peça-chave para a conclusão desse inquérito, que é justamente o operador ali do guindaste? Só quinta-feira agora? Mas o depoimento, ele vai dar algumas informações em relação do que aconteceu naquele momento. Agora, quem vai explicar efetivamente o que ocorreu vai ser a perícia que vai ser checada, e o laudo, sim, vai dizer, olha, aconteceu esse problema, não foi calçado corretamente, a máquina estava com qualquer tipo de defeito, enfim, vai dar uma resposta, né, para aquilo que a gente está querendo saber, o que aconteceu, porque o guindaste caiu em cima da arquibancada. Não sabe-se ainda se houve um comprometimento, que também a perícia vai dizer. Tem uma caixa preta que já foi retirada pelos alemães, né, que vai também dizer muita coisa, que é a caixa preta que ficava no próprio guindaste. Né? O que dá, na verdade, o que está acontecendo, né? A leitura. É a leitura do procedimento do guindaste, o que ele fez. E aí você tem uma questão da estrutura do estádio, né? Que não sabe se teve aí um comprometimento ou não, porque aquilo lá é feito em blocos, né? Ou seja, então uma situação dessa pode refletir em toda a arquibancada, então vai ter que se fazer uma checagem, né? Vamos falar de preço agora? Vamos falar de preço. Aí é uma brincadeira. Aí a gente entra num assunto desconfortável para todos os brasileiros, né? Porque a gente sabe, a gente já falou aqui mais de uma vez, que a quantidade de coisas que a gente precisa, que nós brasileiros
brasileiros precisamos em termos de estrutura de país, para que a gente tenha uma vida um pouco mais segura, um pouco mais saudável, ter qualidade de vida, aquilo tudo que a gente busca enquanto cidadão, né? Da contrapartida do Estado, já que a gente paga os nossos impostos direitinho, né? A gente não tem. E o Brasil está perdendo uma grande oportunidade, na minha opinião, de conseguir todas essas estruturas, inclusive de transporte, que muito pouco foi feito até agora, né, doutor Eduardo? A gente está vendo estádio até então, né? Eu estou vendo só gramado, mais nada, né? Pois porque o dinheiro que se gastou, eu estou dizendo em matéria estrutural de estádio, não estamos falando da malha viária, nós não estamos falando da estrutura dos aeroportos, nós não estamos falando absolutamente nada, nós estamos falando tão somente com relação à questão dos estádios. Nós temos aí um gasto, né, ou seja, o valor está 3 vezes mais, né, desde o início das licitações até hoje, esse valor triplicou, né, de gastos públicos, e gastos públicos, porque inicialmente boa parte do dinheiro está vindo da gente mesmo. A Copa era para ser feita com recursos da iniciativa privada. Só a iniciativa privada. Era só isso. O que o governo poderia fazer era com relação à estrutura do país, ou seja, a logística. Então, aeroportos, isso sim, se investe. Coisas que ficam pra gente, se investe dinheiro. Agora, em matéria de estádios, né, realmente o que se gastou em reformas e construção de estádios, eu fiz uma conta rápida surreal. aqui. Nós estamos aqui em torno de 9 bilhões de reais. Eu fiz uma conta rápida aqui. Daria para fazer 450 mil casas populares. Que isso? Tá? E daria para beneficiar 1.350.000 pessoas. Isso, só para as pessoas terem uma ideia, daria mais ou menos 12%. Você poderia dar uma casa para cada pessoa, 12% da população da cidade de São Paulo. E dá, tá, gente? Dá. Não ficar financiando, fazendo a pessoa pagar a vida inteira, nada disso. Você poderia dar a casa, e aí estaria aí contemplando 1.350.000, levando em consideração 3 pessoas por habitação. Com certeza tiraria todo mundo que está morando embaixo da ponte em São Paulo, nas grandes cidades, com toda certeza. Eu vou te dar uma informação. Nós temos 1,5 milhão de famílias vivendo nas favelas, 1.600 e poucas favelas. Você resolveria praticamente 35%, 40% do problema de habitação na cidade de São Paulo, só para você ter ideia. Dá muita raiva saber que esse dinheiro existe, né? E ele só não está sendo empregado da forma correta. Vamos falar dessa listinha aqui que a gente tem, falando em preço, só para você também cair o queixo. Eu estou vendo tanto zero na minha frente que eu nunca vi isso na minha vida, porque eu não trabalho com planilhas, né? Eu não trabalho com números, mas olha a quantidade de zero que tem essa lista aqui. Vamos começar pelo Mineirão, né? Que é o estádio que foi construído foi reformado em Belo Horizonte e tudo mais, né? Adaptado para a Copa do Mundo. Essa lista aqui, diretor, eu não sei, eu tô com 2 listas, na verdade. Eu tô com a lista dos estádios que ainda estão em obras e os já concluídos, e tô com essa aqui, Arena Pantanal primeiro. Então, essa lista aqui, ó. Aqui são todos os estádios. Aqui são todos. A gente faz a relação com os preços aqui. Estádio que ainda estão em obras. Arena Pantanal, por exemplo, em Cuiabá. Esse ainda não está pronto. Será que tem previsão? Então, o que acontece é o seguinte, a previsão é que todos os estádios devem ser entregues agora até 31 de dezembro. Nós sabemos que o de São Paulo já não vai ser mais entregue, porque estão aí prevendo para fevereiro, né? Vai ter 40 dias de atraso. Mas teoricamente, deveriam entregar agora até dia 31 de dezembro de 2013. Esses valores que a gente tem aqui são oficiais, porque olha só, eu tenho aqui o valor de 26% a mais que foi gasto nessa obra. Então, de 454 milhões e 200 mil, foi para 570 milhões e 100 mil, né, Arena Pantanal? Aqui são, só para você ter uma ideia, é a variação do aumento da obra, tá? Ou seja, quanto custou. Se você pegar o estádio de São Paulo, que estava previsto 240 milhões, já se gastou quase R$1 bilhão. Ou seja, deu 242% de aumento. Isso antes do acidente, né? Agora com o acidente vai custar mais. Com o acidente vai custar mais uns 200 milhões nessa brincadeira toda. Ou seja, então, são essas cifras, né? Ou seja, esses estádios aí aqueles que já terminaram, né, que já se encerraram, que o Rio de Janeiro é um deles, mas o Maracanã ele passou por uma reforma, não foi construído. Né? Agora, realmente você não tem nenhuma... Você tem a Arena de Pernambuco, por exemplo, Recife, que empatou 529 milhões, 532. Teve uma variação de 1%. Ordem aqui, que assim a gente coloca as imagens na ordem que está aqui na minha ficha. Ó. Curitiba, por exemplo, Arena da Baixada, vamos mostrar como está. Ainda está em obras, tá? Mas aí a gente tem um gasto também, vamos procurar aqui na lista, ó. 77% maior. Quase dobrou o valor, né? Olha isso, 326 milhões. E o de Manaus, Arena da Amazônia. Vamos dar uma olhada aqui, ó.
30% a mais. 30%, eram 515, foi para 670 milhões. Que isso, gente, é muito dinheiro. E Natal, Arena das Dunas, vamos dar uma olhada como tá, também está em obras ainda, não está pronto. 14% a mais, né? 14% a mais, 350 por 400 Está em 400 milhões de reais. Porto Alegre, o Beira-Rio e, como a gente já falou, Itaquerão também está em obras. E aí você disse dos que já estão concluídos, o Maracanã, que inclusive já teve jogo por lá, né? Exato, e o Maracanã já teve. Mas aí a gente tem o campeão da lista mesmo, a gente tem 2 campeões aí da lista de sei lá se é superfaturamento, se a gente pode chamar assim, mas de preços que foram para a estratosfera, né? Que foi justamente o Itaquerão, como você já falou, e o Maracanã, no Rio de Janeiro. Não, e o Salvador, 172. Salvador? Salvador, acho que é o segundo da lista. Não, tem o Beira-Rio em Porto Alegre com 154% também, ó, que aumentou tantão. Aí você tem... Gente, mas é muito dinheiro. É muito dinheiro desperdiçado, né? Olha... Você vê, né? E depois aquele tal negócio, né? Vai fazer que nem aconteceu na África do Sul, né? Estão pensando em demolir lá aquele estádio que fizeram lá. Então é isso, o Brasil é isso. E aí joga o dinheiro o na Brasil trina. se resume exatamente nisso. Ou seja, é o país do futebol, do samba e futebol e da bandalheira toda que acontece nesse país. E vamos ser felizes mesmo assim. Vamos tentar ser felizes, né? Tá difícil. Doutor Eduardo, obrigada. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto. A gente tem, inclusive, como eu prometi aqui, a questão do mensalão, né? Que a gente ia comentar hoje aqui no programa também. Tem mais 3 que podem ir para a cadeia. 5. Agora de manhã cedo parece que aumentou a lista aí de 3, talvez 5 até o final do dia. Ah, é? Vamos marcar da gente conversar sobre esse assunto semana que vem, então, também, complementando os nossos assuntos de grande relevância, que são sempre tratados por Dr. Eduardo Leite aqui no Revista da Cidade. Obrigada, meu querido. Eu que agradeço, viu? Ótima semana pra você, viu? Obrigado. Vê se não some mais, hein? Não, tô aqui. Pelo menos eu no fim volto. do ano, né? Obrigada, Dr. Eduardo.